Hoje, vamos conhecer um pouco a história de Júlio Conceição, um ex-acolhido da Fazenda da Esperança. Atualmente, ele vive em Ibiporã, no Paraná. A princípio eu não acreditava mais em mim, né? Tinha 27 anos, vivi dores muito grandes em relação antes de ir para a Fazenda. Conheci o Padre Cláudio Romano, onde é o nome da Fazenda Esperança lá de Ibiporã, que me falou desse trabalho da Fazenda Esperança. Então eu fui. Foi um desafio, né, ir para a Fazenda, não foi fácil. Arrumei minha mala 11 vezes para ir embora, mas com 27 anos foi a primeira coisa que eu concluí na minha vida. Eu fiz meu ano na Fazenda de Toledo, no Paraná, a qual eu tenho um carinho imenso pela essa comunidade de lá. Júlio partilha qual foi o momento mais marcante durante sua recuperação. Então eu tenho uma frase que eu gosto muito, que só quem ama é capaz de enxergar no outro aquilo que ele nem sabe o que tem. Então eu não sabia o meu potencial, eu tinha crenças limitantes em relação a mim, ao que eu podia fazer, ao que eu podia realizar, e a Fazenda aos poucos foi abrindo esse horizonte, né, onde eu pude enxergar e falar, poxa, eu posso mais que isso, né? Porque parar de usar droga a princípio foi fácil, fiquei um ano dentro da comunidade, né? Então eu falo que dentro da unidade da Fazenda eu comecei esse processo de tratamento, mas a minha recuperação partiu a partir do momento que eu saí da unidade para fora, né? Então, voltando da Fazenda, não foi fácil, porque às vezes a gente acha que é um milagre, isso as famílias também às vezes, poxa, meu filho ficou um ano dentro da comunidade, vai voltar perfeito, meu esposo, enfim. E não é assim. Então eu voltei o Júlio, cheio de defeitos de caráter, com várias rupturas emocionais, físicas, familiares, e é o ponto que eu fui me curando nesse processo, e eu tive muito apoio, graças a Deus, porque na época a minha família, a própria comunidade, a sociedade, o Padre Cláudio na época me acolheu dentro da comunidade da igreja, onde eu pude fazer leitura, iniciei o Grupo Esperança Viva, onde eu fui coordenador há 8 anos, decidi que precisava ir além, falei, não, eu quero uma unidade da Fazenda Esperança aqui na minha cidade. Então iniciamos todo esse processo, e o legal, porque durante 2, 3 anos eu tive muita dificuldade, porque existia dentro de mim um Júlio de 16 anos de droga, eu usei droga dos 9 aos 27. E não é que um ano da Fazenda ia mudar toda essa realidade, porque eu olhava para a minha história. Inclusive eu falo sobre isso, a sobriedade que dói. Quando eu me vi sóbrio pela primeira vez, doeu, porque eu olhava para dentro de mim e eu não tinha construído nada. Eu tinha perdido o relacionamento com a minha família, o relacionamento com a minha comunidade. Eu não tinha construído referências para a minha vida. Então é como você iniciar a sua vida do zero. Eu preciso decidir um caminho, para onde eu quero ir, né? E eu fui buscar muito ajuda, bati na porta de muita gente, fiz muitos cursos, participei de muitos congressos, eu continuei o tratamento, né? Quer dizer, eu continuei a recuperação, né? Você tem contado pra gente aqui, né, que também agora é terapeuta, e aí eu também soube que você também dá palestras, né, em eventos, contando um pouquinho da sua história. Qual que é a linha, então, do seu trabalho nesses eventos? Primeiro, rede de apoio. Eu montei uma rede de apoio que me fortaleceu nos momentos de dificuldade, porque eu tive vários momentos de dificuldade. Embora eu saí da Fazenda, eu continuei perdendo muita coisa ainda. Então eu precisava mudar algumas coisas e fui buscar dentro desses pilares de rede de apoio. Depois fui para a mentalidade, eu precisava mudar minhas crenças, a minha realidade sobre aquilo que eu acreditava sobre mim, porque dentro da minha família, quantas vezes eu não escutei, daqui 6 meses está na droga de novo. Pau que nasce torto, morre torto. Então a sociedade, de alguma maneira, o preconceito era muito grande em relação à minha história. Eu fui fazer leitura dentro da missa, dentro da própria igreja, às vezes, tinha pessoas que me julgavam. Mas é por isso, eu tinha que ter certeza de quem eu era, de caminho que eu estava fazendo. Então usei todos esses pilares, né? Depois fui para o autoconhecimento, que foi justamente me conhecer auto, né? Tudo que é sobre mim, autocompaixão, auto-perdão, auto-misericórdia, porque às vezes a gente faz isso para o outro, mas e para nós? Porque para mim, de alguma maneira, falar para os outros de cura, eu preciso me curar. Então eu tive que fazer um mergulho profundo dentro de mim, enxergar que muitas das vezes eu responsabilizava meu pai pelas minhas frustrações, pelos meus erros. Então, quando eu não fui fazer um trabalho, depois vim fazer ADI, fui fazendo várias coisas para poder dizer assim, poxa, eu preciso perdoar meu pai, ele deu tudo que ele tinha, e outra, ele me deu o mais importante que é a minha vida.
O que eu vou fazer dela agora? Porque eu terceirizava tudo que não estava dando certo ainda, por meu pai ter me abandonado com 9 anos, por eu ter passado fome, por isso e aquilo, entende? Então eu fui buscar nesse autoconhecimento profundo, espiritualidade. Espiritualidade foi um ponto muito importante, até porque dentro da fazenda eu não senti espiritualidade. Muitas vezes eu rezava o terço por rezar, por disciplina, por estar fazendo unidade, mas eu não sentia ainda, porque dentro de mim não tinha espaço para Deus ainda, porque existia muita coisa que eu fui limpando e tirando, mas isso foi na perseverança. Fui caminhando junto com o padre, fazendo confissões, participando da comunidade, e a partir do momento que tudo isso foi saindo, Deus também foi entrando, e eu fui vivendo esse processo, né? E a atividade física, que foi também um despertar para mim, assim, de viver um novo estilo de vida. A partir da atividade física eu mudei a alimentação, mudei meu ritmo de vida. Então eu acho que é um conjunto de coisas, não dá para dizer, ó, é isso. Eu queria provar para as pessoas que eu tinha mudado, que eu tinha me recuperado, e de fato não tinha ainda, né? Eu só tinha parado de usar droga. Então eu continuava me enganando e tentando enganar. Então, a partir do momento que eu fui entendendo que era sobre mim, eu volto a dizer isso, é sobre nós. A minha experiência é sobre eu olhar para dentro e me sentir livre no meu processo. Porque quando eu sei da onde eu saí, aonde eu estou e para onde eu quero ir, essa é a certeza que eu preciso ter, porque daí eu não vou ligar mais porque os outros estão falando, mas porque os outros estão julgando, porque a minha experiência com Deus. Então, quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu posso ter essa plena consciência, poxa, hoje eu errei, mas hoje eu errei menos, entendeu? Amanhã eu vou tentar errar menos ainda. Então, é um exercício diário, e a palavra, ela me impulsiona nesse sentido, poxa, amanhã eu quero fazer um pouquinho melhor, entende? Então, às vezes eu vejo que a gente vive às vezes essa depressão do passado, né, de voltar, poxa, essa vozinha dizendo assim, mas você não é capaz, olha só o que você fez, olha quantas pessoas você pôs na droga, olha tudo isso, então você tem que deixar esse passado porque eu não vou conseguir voltar lá e resolver isso. Então o momento presente é muito importante, e às vezes a gente vive uma ansiedade muito grande de querer viver o futuro, porque eu quero conquistar, eu quero ter, e o padre falou na missa esses dias, poxa, se a gente colocar a nossa vida nas coisas, as coisas nos passam, né? Então a nossa experiência tem que ser com ele, né? Porque só assim nós vamos estar livres, né? É muito bonito, e o mais legal é saber que você também não ficou com você só essa experiência, mas que você está constantemente oferecendo ela para outras pessoas, né? Então também queria saber como que é o seu trabalho, se você leva as pessoas para a fazenda, se você também testemunha isso para outros jovens e você direciona eles para a fazenda também. Exatamente. Fazem 19 anos, vai fazer em janeiro, né? Já passaram por mim mais de 1.800 pessoas, em média. Então, dentro de órgão público eu atendi, depois também pela iniciativa privada, depois eu fui criando ferramentas, porque até a minha experiência, conforme a gente vai também falando, a gente vai divulgando, querendo ou não, você vai se tornando uma referência, porque as pessoas olham, poxa, mas ele conseguiu, eu também vou conseguir, né? Então as pessoas começaram a vir até mim, e por isso que eu falei assim, eu preciso ter ferramentas para entregar para essas famílias algo que elas saiam daqui pelo menos com esperança, entende? Então as famílias chegam até mim e a gente quer mostrar para eles que existe, né, todo esse trabalho, não só da Fazenda de Esperança, mas de outras clínicas, trabalhos, grupos de apoio. Existe uma infinidade dessa rede de apoio que a gente precisa entender primeiro o que é a doença. Eu sempre falo para a família iniciar o processo sobre ela, participe de um GEV, entenda a doença do seu filho, vidas que passam pela nossa vida, como vários têm passado, não só os jovens, que às vezes até não dá certo, mas as suas famílias que começam o tratamento e que encontram esperança e que descobrem um sentido na vida. E é isso, eu acho que quantas pessoas passaram para nós hoje que estão de voluntárias dentro da fazenda e que encontraram nesse carisma um novo estilo de vida, né? A gente sabe que você, Júlio, usa muito as redes sociais também para levar essa mensagem. Então conta um pouco para nós, como é que você também faz isso se espalhar nas redes sociais e se você tem frutos daí, desse relacionamento que você leva lá? Bom, primeiro é um desafio, né? Toda vez que a gente vem aqui falar da nossa experiência e hoje na rede social que é tão aberta, né?
você vai colher os dois lados, né? Então você vai colher o lado de pessoas que vão dar um feedback positivo. Poxa, vi em você uma experiência, vi em você uma esperança, né? Mas também tem o outro lado de descredibilidade, de preconceito. Existe tudo. Só que, lembra, voltando naquele ponto que eu falo, a gente tem que estar muito livre de quem somos, para onde queremos ir. Então, eu usei e uso as redes sociais. Hoje eu faço podcast, faço tantas coisas, faço live, justamente para dizer isso que eu estou dizendo para vocês. É possível. É possível porque eu não acreditava em mim, a minha família já não acreditava mais em mim, né? A minha sociedade já não acreditava mais em mim. Então, quando eu fui para a fazenda, eu voltei a acreditar em mim. Então, eu quero mostrar para esses jovens, para essas famílias, que existe um caminho, que existe possibilidade. Então, essa fala minha hoje, ela é muito, muito gratuita. Ela é num amor imenso, porque eu acho que só através desse amor gratuito que a gente vai conseguir atrair. Então, nada de muito profissional. Às vezes eu pego o celular, eu quero falar aquilo que está no meu coração. Agora, nada planejado, nada escrito, entende? Para ser essa coisa livre mesmo. E tem chegado, a partir desses momentos das redes sociais, tem chegado a muitas famílias que têm pedido ajuda. Muito bom. Júlio, queria agradecer a sua presença, por ter vindo lá do Paraná, aqui para os nossos estúdios em Guaratinguetá, para partilhar a sua história, e que Deus continua sempre iluminando seus passos, para que você continue sendo luz também, na vida de tantas pessoas. Gostou dessa experiência? Não esqueça de curtir e compartilhar. Nos ajude a espalhar esse estilo de vida para o maior número de pessoas possível. Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de tudo o que o Carisma faz para transformar a vida das pessoas.